E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito desse hiperfoco que a mídia está tendo agora nas comunidades masculinas, né, na internet, e quais são as intenções reais que eles têm por trás, por que isso está acontecendo e, obviamente, desmascarar, né, algumas hipocrisias. Eu tenho certeza que é porque eles estão vendo que o pessoal assim mais masculino dessas comunidades, eles preferem a direita. Então a esquerda é sempre querendo censurar, porque o negócio da esquerda é censura e narrativa. Vamos lá. Antes de iniciar esse vídeo, peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o vídeo para chegar a mais pessoas e, é claro, podem ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Então, primeiro, uma introdução, né? Desde o que aconteceu com o Calvo do Campari, a gente sabe muito bem o Thiago Schultz, né, dele ameaçar a influenciadora lá, né, porque ela fez uma sketch, né, tirando onda com ele, chamando ele de Calvo do Campari. E aí ele chegou no DM dela dizendo que se ela não tirasse a sketch do ar, seria processo ou bala, né? Daí Aí ele já errou, cara. Aí ele já errou. a guria fez um escarcéu por conta disso, chegou nas mídias tradicionais, e aí, já sabe, né? O Thiago Schultz fez merda, né? Ele não sabia que estava num genofascismo, e eu não exagero quando eu digo que estamos num estado totalitário, genocêntrico, tá? Um estado feminino totalitário. É por isso que quando o pessoal fala em patriarcado, eu já acho que é pura baboseira, porque o que a gente tem mesmo é um matriarcado. É só você ver que a maioria das professoras é mulher, é só você ver que as mães sempre estão com as guardas dos filhos, então a masculinidade, ela é menor na sociedade do que a feminilidade, porque quem cuida dos meninos, cara, é as mulheres. Um estado de exceção mesmo, e vocês vão ver por quê. Bom, ele não tinha essa noção, foi lá e talvez ele tivesse, sei lá, doidão naquele dia, tava bêbado, não sei, e fez essa merda. Daí no que deu? Por ele ser um criador de conteúdo tirado do Red Pill, né? Um desses influenciadores que basicamente ensinam homens a pegar mulher, né? E ficam com esse papo de desenvolvimento pessoal, mas é tudo pra pegar mulher no fim das contas. E aí ele acabava falando coisas que desagradavam a mulherada, né? Do tipo, que a mulher virgem tem mais valor, que tatuagem é uma red flag, né? Pra quem não sabe, red flag é uma bandeira vermelha, um sinal de alerta, né? Simbolizando que aquela mulher ali que tem tatuagem, ela não é tão boa pra relacionamento assim, né? Piercing também, ele falava sobre isso desagradava muitas mulheres, por quê? Porque isso fere o ego delas, né? Virgindade não volta, então as que não são virgens, elas vão se ressentir com isso. As que têm tatuagem vão se ressentir com isso. E muitas têm. Então, acima de tudo, vamos convir, o que fizeram contra o Thiago Schultz e toda a retórica masculina foi uma tentativa de censura, que tá perdurando até hoje, né? Desde então, cara, fantástico, tá aí há semanas falando sobre isso, né? TV Bandeirantes, TV Record, a mídia Eu não assisto TV, então não tava nem sabendo. tradicional como um todo. E em especial a mídia tradicional, ela tem um ódio severo da internet porque é um entretenimento de concorrência, né? As pessoas estão preferindo a internet do que os métodos de jornalismo e mídia no geral Bem, porque a mídia tradicional mente pra caralho, velho. tradicionais, que no caso são TV e rádio. Rádio praticamente morreu, né? Ninguém ouve rádio fora de carro mais. E olha lá, até em carro ninguém mais tá ouvindo a rádio hoje em dia. E televisão, cara, é só boomer, sabe? É só aquele boomer que fica pulando de jornal em jornal, de emissora em emissora, atrás de conteúdo sensacionalista, né? É aquele boomer que assiste Balanço Geral, sabe? Que assiste Linha Direta. Aqueles caras que foram educados, né, pela mídia desde a infância, a mídia tradicional. Eles acreditam cegamente em jornalismo. Eles não sabem como a mídia tradicional é mau caráter, eles não sabem como ela funciona, eles não têm muito senso crítico. E eu diria que eles são simplesmente mal educados mesmo, né? Sobre a questão de como o jornalismo e a mídia funcionam hoje em dia. Eu imagino que sim. Se eles só consomem mídia tradicional, cara, então eles estão desinformados e tudo mais. Então eles são perfeitamente manipuláveis. E como eles são boomers, são mais velhos, eles ainda detêm muito do dinheiro do país, né? Da riqueza do país. Porque eles vêm de uma época e têm uma idade que os permitiu acumular uma certa grana, né? Um patrimônio de fato, né? Então eles ainda são economicamente relevantes, né? Isso Quem dera eu ter ficado mais velho, eu tivesse ajudado eu a acumular patrimônio. eu chamo de boomer, mas eu tô querendo também dizer geração X, tá? Que é a geração posterior aos boomers e que culturalmente e mentalmente são uma cópia idêntica dos boomers, sabe? E é claro, os ibopes também mostram que mulheres também consomem muita mídia tradicional ainda por conta de, bom, BBB, né? Conteúdo raso, conteúdo processado, novela também, elas adoram novelas, e novelas elas são, assim, pico de audiência, ganham de jornais, né? De telejornais mesmo. E é uma infelicidade, mas uma realidade que o público feminino é extremamente manipulável, né? E as mídias sabem disso, tanto as mídias sociais, na internet, como as mídias tradicionais.
tradicionais como televisão. Cara, a quantidade de mudanças sociais que aconteceram no Brasil por meio das novelas manipulando as mulheres, porra, dá pra fazer um vídeo só disso, dá pra fazer um canal só disso, na verdade, né? Veja, por exemplo, o Desquite, né, o divórcio. Ele passou no Brasil tanto por influência do exterior, porque era meio que isso era natural que acontecesse, porque isso já tinha sido descriminalizado, né, o Desquite, fora do Brasil, então era uma questão de tempo pra chegar aqui, mas foi acelerado por conta de uma novela, né? Eu esqueci o nome da novela agora porque não é da minha época. Mas várias novelas começaram a falar de desquite, né, e tal. E como a gente pode ver também, naquela época era chamada de desquite, né? Hoje é divórcio. Como a gente pode ver também, várias das mudanças sociais e do comportamento feminino que a gente observa hoje, a gente viu antes como programação preditiva nas novelas, né? As novelas sempre celebraram uma promiscuidade, a traição, né? A prostituição também, por várias novelas sobre prostitutas mesmo. E a normalização dessa ideia do príncipe encantado, né? Que vai aceitar a mulher do jeito que ela é, inclusive se ela já fez vida antes. E ele vai ser um cara rico, bonito, que é apaixonado por ela no estilo Uma Linda Mulher, né? Aquele filme com o Richard Gere e a Julia Roberts, né? Que é uma fantasia, eu diria, milenar, né? Eu diria até mesmo evolutiva, feminina, essa do cara ir lá e salvar ela, tirar ela de uma vida de drama e tudo mais. E os homens Cara, esse filme aí que ele tá falando, eu lembro, cara, que foi o filme que me fez perceber o quanto que eu gosto de balançantes grandes, cara, porque tem uma mulher lá, cara, com 2 melão, cara, 2 airbag bem grande. Nossa, cara, eu amei aquilo ali, cara. Foi o que me fez perceber o quanto eu gosto dos balançantes grandão. também foram muito influenciados por essas novelas, né? Vários caras com essa ideia de não, ela é guerreira, não, eu tenho que tirar ela dessa vida, eu tenho que ser salvador e tudo mais. Então essas influências, a mídia ela sabe muito bem que tem, e aí fica passando, né, um monte de sensacionalismo como forma, obviamente, de demonizar a internet para diminuir a concorrência. O ataque da mídia antes era contra videogames, lembram? Ah, porque jogos fazem os jovens ficarem violentos, e aí ficava pegando uns casos assim esporádicos e totalmente sensacionalistas de jovens que tinham cometido crimes de violência e que eles Ah, cara, esse negócio de jogos causam violência, é tudo sempre o mesmo argumento. "Ah, quem vê esse conteúdo aqui vai ficar igual o conteúdo". Mas, tipo, isso vale para tudo. "Ah, quem lê esses livros aqui de violência vai ficar violento igual. Quem assistir esses filmes de violência vai ficar violento igual". Cara, esses argumentos aí não cola, velho. Eu sei que a TV estava fazendo isso, porque da mesma maneira que a internet, os videogames também são concorrência, e eles não querem perder a fatia do mercado, né. estavam. Eles jogavam videogame, entendeu? E a mídia tradicional sabia que a internet era muito usada pra isso, pra jogar videogame e etc. E os jovens eles estavam mais jogando videogame do que assistindo as porcarias que passavam lá na TV, né? Tanto que o Ibope caiu tanto que programas como TV Globinho tiveram que ser cancelados, né? Os jovens não queriam mais assistir aquela merda. Os guri estavam aprendendo a ler mangá e assistir anime na internet, sabe? Se quisesse assistir um Dragon Ball, pô, puxava na internet, depois ia jogar. Daí o ataque durante meses, na verdade anos, né? Foi só contra videogame, não sei o quê, porque isso gera tendências violências nos jovens, porque esses videogames são de assassinato, de morte, de crime, GTA, não sei o quê. Não deu muito certo isso aí, né? Não engatou, eles se fuderam, graças a Deus. Só que vocês podem ver que a cruzada da mídia tradicional contra a internet, ela é imparável, é incansável por conta do desespero, né? A modinha agora é falar de discurso de ódio dentro da internet e que a coisa tem que ser regularizada, né? A internet tem que ser regularizada para, óbvio, tornar o ambiente pior e fazer as pessoas saírem de lá para, na esperança deles, né, consumirem mais mídia tradicional. E acima de tudo, como é que eles fazem isso? Eles fazem botando sensacionalismo e medo, né, nas mães, principalmente, ou seja, mulheres, e na geração, né, que mais teve filhos até então, né? Boomer e geração X foram as gerações que mais se reproduziram. Então, é aquele seu papai boomer, né, que, porra, sei lá, 10, 15 anos atrás ele enchia seu saco com esse negócio de, videogame pode criar tendências violentas porque ele viu na TV Record uma matéria sobre isso, e aí ele ficava enchendo seu saco, né? Novamente, manipulável, massa de manobra. E aí a gente vai ter essa série Adolescência da Netflix, né, que é claramente uma propaganda anti-homem, anti-branco. É, cara, essa série aí, cara, é propaganda, porque, tipo, pra começar, ela é baseada numa raça de um jeito, quando chega na TV não, é o adolescente branco. E antifamília, né? Anticonservadorismo, antitradicionalismo. Não que eu seja tradicional conservador, né? Mas eu percebo claramente quando tem ali uma guerra de narrativa. E aí eles pegaram um jovem negro que abusava de drogas, que era usuário de drogas, que cometeu um crime que na vida real foi muito mais complexo e teve uma motivação bem diferente, colocando ele na série como um jovem branco, né? Sem uso, que não usava drogas e tinha tendências tradicionais conservadoras, né? Dava pra perceber ali que o personagem ele tinha um viés tradicional conservador, que assassinou uma jovem por motivos de incel, por motivos de ele participava de chans, né, de comunidades masculinistas e tal. É claramente pra propaganda, cara. Claramente propaganda racista ainda. Claramente uma propaganda que provavelmente foi financiada pelo governo do Reino Unido, né, que virou uma esquerda-estado, sabe? Virou assim. Eu acho que foi
financiada pelo governo americano mesmo, pela USAID, que era uma parte do governo ali, fora a parte que o Trump ali entrou e já tá desmantelando essa merda aí. Cara, o USAID, cara, tava financiando a agenda woke no planeta inteiro, cara. Inteiro. É bizarro. Uma distopia, sério. A Inglaterra virou uma distopia de esquerdopatia, cara. É bizarro. Tem gente lá que tá sendo presa por emitir opiniões na internet sobre imigrantes. É, mas isso aí já é outra parte. O que que aconteceu? Ah, essas leis anti-homem fazem, com que o pessoal tenha menos filhos. Essas leis anti-homens fazem a natalidade cair, 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 cair. Aí o que acontece? Os muçulmanos, eles querem dominar o mundo. O plano deles lá, do livro sagrado deles, o objetivo daquela religião, que na verdade não é religião, é um plano político disfarçado de religião. O objetivo daquilo ali é dominar o mundo. E agora eles estão conseguindo. Porque tá tendo lei anti-homem em todo lugar, e essas leis anti-homem fazem a natalidade cair. Aí o que acontece? Eles imigram para esses países e a lei muçulmana, eles têm a própria lei deles, que é a Sharia, ela incentiva a natalidade. Por quê? Porque mulher na Sharia só ganha direitos se ela tiver muitos filhos. Então, toda mulher muçulmana vai tentar ter o máximo de filhos sempre, que é para ela ter direitos, sabe? Aí o que acontece? Os muçulmanos vão lá, começa a ter um monte de filhos, as pessoas daquele próprio país vão tendo cada vez menos filhos por causa da lei anti-homem. Essas leis anti-homens não influenciam os muçulmanos, eles estão nem aí, eles só ligam para a Sharia, e aí eles vão substituindo. Já conseguiram substituir praticamente a França toda, já tomaram boa parte da Inglaterra, se já não tomaram toda, estão tomando a Alemanha, já estão colocando até lei lá que é proibido sair com cachorro, porque a o Islã é contra cachorros, dizem que cachorros são sujos, são impuros, né. Então, tipo, eles vão eu acho que no futuro o mundo inteiro vai ser dominado pelo Islã, vai ser dominado. Porque quanto mais vocês dão corda, mais eles se aproveitam disso. Eles nunca vão já faz mais de 1000 anos que eles usam essa estratégia. Nunca pararam, nunca irão parar. Então, os outros é que vão ruir. E aí tu vai ver os posts dos caras, não tem nada demais, ele não tá pregando violência nem perseguição, ele só tá mostrando assim os dados de violência que são mais cometidos pelos imigrantes, né? Roubos, assassinatos, estudos, violência contra a mulher também. Os caras estavam mostrando que os imigrantes lá da Inglaterra estão em proporção cometendo mais crimes do que os próprios nativos, né? E o maluco foi preso por conta disso. Tudo por conta dessas pautas esquerdopatas aí de neomarxismo, né? Luta de classes, pluralidade, inclusão, não? Nós devemos ser tolerantes com religiões e culturas diferentes e abraçá-los e trazê-los para nosso país e tal. E eles ficam ali, temos que incluir, né. Aí quando os muçulmanos viram a maioria, vocês vão ser todos excluídos, seus trouxas, aqui só vai ter muçulmano agora. E aí agora a gente tá vendo que tem uma intromissão política no assunto, né? É o vídeo do Guilherme Boulos lá falando sobre incel e não sei o quê. Bom, é desespero, né? O cara não tem conteúdo mais. Engraçado, né? O incel ele tá virando até uma coisa pop, porque a definição do termo antes era só um cara provavelmente com deformidades mentais ou psicológicas, né? Uma ansiedade social muito grande ou muito feio e que ele não conseguia fazer sexo, mesmo querendo. Isso, é claro, não contava vias pagas, né? Agora o incel, o que é que ele é, né? Dentro da comunidade, dentro dos normes, né? Caiu na boca do povo, virou merda. Agora isso independe se o cara consegue molhar o biscoito ou não, né? Por vias pagas ou não. Agora é mais Pois é, agora estão dizendo até que homem casado é incel. Como é que pode? um cara que ele tem um pensamento e uma opinião que desagrada mulheres, acima de tudo. É um cara que vai ter uma veia tradicional conservadora, né? Como, por exemplo, valorizar a virgindade feminina. Isso vai ser de extrema direita pra essa galera, né? Pra você ter uma ideia. E vai ser um homem com dissidência social, sabe? É aquele cara que ele tá insatisfeito com a situação da sociedade, ele vai estar insatisfeito com o progressismo, ele vai estar insatisfeito com o neomarxismo. Enfim, e estão tentando, obviamente, associar em si ao bolsonarismo total, né? Por quê? Porque Bolsonaro é oposição paga, ele é pária. Na minha opinião, ele é um pária que foi colocado ali justamente para ser perseguido e para criar essa ideia de que a esquerda é necessária, né? Porque existe um perigo autoritário, sendo que, na verdade, Bolsonaro é o mais pau mole que a gente já viu, né? Ele conseguiu ser mais esquerdista do que muito esquerdista por aí. Realmente. Isso é engraçado. A gente vive num narco-estado, um literal narco-estado que esse país tá? É simplesmente dominado por facções criminosas, por milícias e
Pois é, cara, o narco-estado tá muito presente, cara. Já tem lugar no Rio de Janeiro ali, que o narco-estado já tomou conta e tipo, o pessoal tem que pagar de tudo para as facção, tem que pagar IPVA, IPTU, tem que pagar a taxa da internet, e só pode ter um provedor de internet, que é o deles lá. Cara, tá feio o negócio. Por bandidos de rua mesmo, traficantes, donos de boca, aviõezinhos, né, batedores de carteira, enfim, escória. Um país que é dominado por isso, por bandidos e por um sistema, assim, um ministério público, né, um judiciário, que é simplesmente indulgente com bandido, que não penaliza, que solta no dia seguinte. A gente vive num país governado por psicopatas, cujos reais crimes contra a mulher são cometidos majoritariamente por homens com tendências ou histórico violento, né, conhecido. São homens convictos, né, com passagem pela cadeia, que são simplesmente mantidos nas ruas, né, não por ineficiência da polícia, mas por conta do Ministério Público que é leniente, que é indulgente. Eu diria até condescendente mesmo, né? De fato, a nossa política já há anos tem uma complacência com bandido, uma estima por bandido, né? Nosso presidente já é um bandido. É, cara, mas vocês esperavam que acontecesse o quê? Se coloca um criminoso na presidência, é claro que ele vai ser pró-crime. Vocês esperavam o quê? Então, cega-se para essa realidade do nosso país para, obviamente, criar sensacionalismo e pegar o eleitorado feminino, que eu já falei a vocês, é o maior eleitorado, né? 53%, se não me engano, em relação a 47% de homens. É um eleitorado também que, segundo os censos, vota menos em branco, né? Anula menos o voto, vota mais, né? É mais adimplente no seu voto, ou seja, justifica menos ou falta menos, e é mais homogêneo. Ou seja, tem menos discordâncias políticas. As mulheres todas elas têm um viés à esquerda, elas têm todas um viés, ou no geral, né, a maioria. E até as de direita você vai ver que elas são mais centro do que realmente direita, as que se dizem de direita, né? Isso em 2 dedos de prosa você consegue fisgar ali em qualquer mulher dita de direita, né? Enquanto os homens, eles estão justamente no contrário, né? Eles além de serem minoria, eles são mais heterogêneos, tem mais discussão ali, tem muitos homens de esquerda também. Existem muito mais homens de esquerda do que mulheres de direita. Dentro do grupo social masculino você vai ter também várias outras ramificações, do tipo o cara que ele é anarcocapitalista, o cara que ele é liberal libertário. O isentão também vai ter muito homem isentão, né? Eu posso me considerar um isentão também. Isentão é o termo pejorativo que é usado, né? Com caras que não escolhem um lado ou que criticam os dois lados. E o que tá acontecendo é que a esquerda, ela tá vendo que o atual presidente, né, ele tá perdendo popularidade, principalmente com o público feminino, né, com o eleitorado feminino que é muito grande, porque, bom, o Lula taxou as brusinhas da Shein, né? O taxade tá foda, tá taxando a porra toda. E, tipo, as mulheres ficaram pé da vida, velho. Porque o consumo delas importados da China era muito alto, bem mais alto do que o masculino. Na verdade, o consumo feminino no geral, exceto em áreas especialmente masculinas, tipo videogames, tipo carros e tal, né? No geral, o consumo delas é maior, até em comida. E quem mais fazia importação, né? Eram elas. E aí as taxinhas, cara, quebraram as pernas delas, não conseguiram mais aumentar o VSM comprando as brusinhas, maquiagem, né? Os cosméticos no geral, tudo da China. Daí isso diminuiu muito a popularidade do Lula com o público feminino. Muito bem, tem que ser assim mesmo. Vai lá, Lula, cobra tudo delas, deixa elas importar mais nada. Não somente as promessas que ele fez de picanha, né, de cervejinha, de aumento de crédito, enfim, aumento de consumo dos pobres, também quebrou as perninhas delas. Porque, veja, as mulheres são minoria na linha de pobreza ou abaixo, por incrível que pareça, né? E isso é censo. Então elas não são tão afetadas assim com a diminuição do poder de compra e a expansão da base monetária. Quem mais é afetado é o homem, né? Por também censo. Os homens trabalham mais, por mais tempo. Quando eu digo mais tempo, é que eles fazem mais hora extra, ou seja, mais horas por semana e também mais anos em suas vidas, né? Começam a trabalhar mais cedo, pagam mais impostos e ainda assim, mesmo com esse papo de igualitarianismo, né, e homens são iguais às mulheres e tudo mais, nas famílias brasileiras com um pai presente, que já são raras, né, os homens ainda são os maiores pagadores, sabe? São eles ainda os maiores provedores. Então, assim, isso afeta muito mais os homens do que as mulheres, a diminuição do poder de compra e o aumento da base monetária, mas elas ficam forçadas, nesse caso, a admitir que o governo foi ruim. A sinalização de virtude, né, fica prejudicada. Esse papinho de, não, eu sou pelos pobres, o pobre vai voltar a ter qualidade de vida e dignidade e tal. Essa sinalização de virtude, né, que é bem falsa, até porque ninguém se preocupa com o pobre de verdade, né, como uma casta, né, como uma hierarquia social. Nem o próprio pobre. O pobre, ele tá tentando sobreviver, ele não tá tendo que se preocupar, não tá podendo se preocupar com os outros ali, né. Ele tá querendo sair da merda. Então ninguém de verdade se preocupa com o pobre, mas a sinalização de virtude, né, aquela falsa virtuosidade fica prejudicada quando a gente vê que o pobre tá na merda, né, e o governo que prometeu tirar eles da merda tá prejudicando ainda mais eles. Então a esquerda, ela tá com uma popularidade muito, muito baixa. O Lula, ele também só fala merda. Assim, se bota Bolsonaro e Lula, um do lado do outro, eles falam merda. O Lula, ele fica falando assim, não, mas a gente tem que botar uma mulher bonita pra ganhar voto. Porra, isso deixa as feministas ali, as mulheres no geral, pé da vida, velho. Ele fica falando também, papos que hoje são considerados machistas e misóginos, né? E as mulheres da esquerda, elas ficam passando pano, relativizando isso, relevando e tal, mas elas também estão por aqui, sabe? Isso vai diminuindo a popularidade, por mais que elas não queiram dar o braço a torcer e admitir que o Lula também fala merda pra cacete. Mesmo porque ele é machista pra caralho.
Então o desespero deles agora é o quê? É criar um sensacionalismo, né, um bicho-papão, pra dizer, pra assombrar as mulheres de fato, né? Passar um marco civil na internet, que na verdade ele já existe, né? O marco civil na internet já existe, já podem tirar aí informações de você caso você cometa um crime, já podem forçar empresas como Google, Twitter, Facebook a dar os seus dados caso você cometa um crime no país, e a empresa não pode fazer nada quanto a isso. Então eles querem passar um marco civil 2.0, só que o 1.0 já existe, então esse 2.0 vai ser só censura e controle. Qualquer coisa além do marco civil 1.0 que já passou, que já pode tirar os seus dados mediante investigação criminal, qualquer coisa além disso é censura, cara. Qualquer coisa assim disso é perseguição, é ditadura mesmo. Só que eles querem fazer isso, obviamente, para controlar a opinião pública, né? Porque ela ainda é um tanto descentralizada. Inclusive, o próprio Elon Musk e o Mark Zuckerberg confirmaram publicamente que aqui na América Latina, né, no geral, existe um comitê dentro dos governos que tentam controlar a internet, né? Que pagam bots realmente. E você vai pelo Twitter, você vê que assim tem posts de socialistas, de esquerdistas que tem, sei lá, 28, 30 comentários e aí tem dezenas de milhares de likes. Aí tu vai ver os quotes, os compartilhamentos ali no Twitter, né? Tudo bot, cara. Tudo bot que manda pra outros bots curtirem e compartilharem e aí se torna uma bola de neve. É por isso que você tem a impressão de que no Twitter só tem esquerdopata. Eles tentam, né, usando esses bots, convencer você de que a esquerda no Brasil ela é muito mais poderosa do que ela realmente é. E óbvio, controlar a opinião pública através da mentalidade de rebanho, né? Da mentalidade de sardinha ali, do Maria vai com as outras. Isso é tão real que as próprias plataformas como o YouTube e todas as outras, né? Instagram e tudo mais, tiraram dislike. Facebook antes tinha dislike, né? Twitter antes tinha dislike, YouTube antes tinha dislike. Eles tiraram isso porque eles perceberam que a opinião das pessoas é muito moldada por essas métricas, né, de aceitação ou de repulsa. Então eles deixaram só a métrica de aceitação, deixaram só o like ali, porque eles perceberam que as pessoas, quando elas veem muito dislike, elas engajam menos no post, e engajando menos no post, acabam engajando menos na plataforma como um todo, né? Acabam tendo menos tempo de tela, ficando menos tempo no aplicativo. Então o que a gente está vendo, né, com políticos aí se envolvendo nesses assuntos é realmente uma tentativa de causar um sensacionalismo e medo nas mulheres, que são a maior parte do eleitorado, né? Censurar a internet e assim, consequentemente, a opinião pública, aumentar os tentáculos do Estado sobre a internet. E a mídia tradicional está envolvida até o pescoço nisso porque ela tem uma bancada muito forte, né, nos governos. Então eles estão de complô, né? Eles estão se unindo mesmo e eles têm muito poder para isso, eles têm muito financiamento para isso. E isso é um sensacionalismo crasso, né? Mas o financiamento que vinha da USAID, não esperem mais não. Porque é simplesmente uma cybercomunidade, é inofensiva, independente do que eles queiram dizer. Cara, a gente sabe, né? Quem pratica feminicídio nem sabe dessas comunidades. O cara que vai lá, estuda, que bate em mulher mesmo, no geral é criminoso convicto, tá ligado? A gente vê os vídeos que vaza aí, cara. Os malucos dando salve, né? Como chamam, ou então cortando o cabelo das gurias lá na máquina. É tudo vagabundo. Que o próprio governo de esquerda, no geral, ele tem uma condescendência com isso, porque eles querem manter, né, o caos social. Eles não querem resolver o problema, eles se beneficiam do constante problema para ficar prometendo resoluções eternamente, né, ganhando votos por conta disso. Então o que sobra pra eles é realmente ficar pegando casos assim de vários anos atrás, de mais de uma década atrás, como esse caso aí da série Adolescência, né? Ou então ficar forjando mesmo. Vamos forjar, inclusive. Eu cravo aqui nesse vídeo, tá? Eles estão desesperados para a próxima eleição que tá chegando aí em 2026, né? Eu acho que esse negócio de bebê reborn, que tá aparecendo tanta notícia aí de reborn, também foi forjado justamente para ser uma cortina de fumaça. A popularidade da esquerda tá tão baixa que é capaz deles forjarem alguma merda. Pode ter certeza, vão pegar algum adolescente aí ligado nessas áreas e vão botar o guri pra fazer alguma merda, como já aconteceu, como a gente já viu acontecer, né, basicamente terrorismo comprado. E aí vai ser um caso dentre, sei lá, centenas de casos que acontecem no Brasil, mas esse vai ser o único caso que eles vão conseguir ligar a machosfera e a conteúdos masculinos na internet e vão dizer, olha aí, tá vendo, é por isso que a gente tem que ter controle, é por isso que a gente tem que passar uma regularização das mídias, é por isso que a gente tem que votar mais na esquerda, porque é a esquerda que é a única que tá tentando ajudar as mulheres, isso é um perigo pra elas e blá blá blá. E as mulheres são medrosas, né? Elas têm um instinto de autopreservação muito maior. Por mais que os homens eles sejam assassinados 11 vezes mais que elas ainda sentem mais medo. Por mais que a gente ande na internet, a gente veja misandria pra caramba também, a mulher falando que homem é tudo lixo, que homem é estudador em potencial, até mesmo pregando morte e perseguição a homens. Isso a gente vê no Twitter facilmente, né? Os homens eles não sentem medo das mulheres, mas as mulheres sentem dos homens. E olha que os censos mostram que os homens sofrem todo tipo de violência muito mais, né? Até mesmo violência doméstica os homens sofrem mais. Isso é censo. Eu até desconfio, e eu fiz um vídeo uma vez, mas eu tive que tirar do ar por conta de problemas, né? Sacomé, que mulheres matam mais homens do que homens matam mulheres. Eu encontrei um censo global assim de que 6% dos homicídios contra homens são cometidos por mulheres. Se a gente trazer isso pro Brasil, né? Se a gente usar esse 6%, a gente vai ver que o resultado dessa porcentagem, né, comparando o número total de homicídios contra homens e mulheres, no fim, os homens são muito mais assassinados por mulheres do que mulheres são assassinadas por homens. Porque, tipo, os homicídios de homens contra mulheres são, sei lá, 30% dos homicídios, né, em média. Aí, em porcentagem, parece alto. Só que são 30% de, sei lá, 3, 4 mil no máximo de homicídios contra mulheres que aconteceram no ano passado, né? E 6% de 42 a 45 mil é maior, veja só. Então, assim, os homens não sentem medo, né? Eles não sentem medo dos números de falsa acusação que estão aí galopantes mesmo, desse papo de que todo homem é um estudador em potencial, né? Da retirada da presunção de inocência
inocência, que é um direito humano básico, protegido pela própria ONU globalmente, né? E aqui no Brasil, retiraram uma presunção de inocência do homem. Aqui no Brasil retiraram, velho. Aqui você é culpado até que prove a inocência. Esse negócio de basta a palavra da vítima pra fazer valer a lei. Literalmente você pode ser preso, né? Se uma mulher meter medida protetiva contra você e em algum momento você chegar perto dela por engano. Mas a mulherada tá com muito medo por conta de números ridículos, né? Que eles não contam. Que esse drama todo de perseguição, ódio contra a mulher, feminicídio e tudo mais são números ridiculamente pequenos. Tipo, são mais de 110 milhões de mulheres no Brasil e o feminicídio ano passado, se não me engano, ficou entre 1.000 e 1.500. 1.000 e 1.500, cara, pra 110 milhões de mulheres no Brasil, entendeu? E Caramba, é um número muito pequeno, cara. Muito minúsculo. Quase nada, velho. os homicídios no geral ficaram, assim, acho que abaixo de 3 mil ano passado, né? Ou em torno disso. Enquanto contra homens, tipo, é 40 mil, tá ligado? É 11 vezes maior, 12 vezes maior às vezes. É risível, é hilário, é ridículo. É risível. Não chega nem perto. Nem um pouquinho. Mas o medo, né? A narrativa do medo, do sensacionalismo, é o que a mídia fica usando pra criar, assim, um bicho-papão e justificar as lutas deles, né? É como se fosse um exército que, pra justificar o seu próprio financiamento, precisa criar o próprio vilão, entendeu? Precisa criar um inimigo, é bizarro. E eu já cravo a vocês, tá, senhores? Eles estão desesperados, a esquerda realmente está desesperada, a popularidade deles está baixando e eles vão com certeza forjar alguma coisa aí, vão aprontar alguma coisa com certeza pra aumentar esse bicho-papão. E quanto a vocês, o que vocês podem fazer contra Eu acho que estão forjando esse negócio de bebê reborn. isso? Nada. Assistam e riam, tá? E fiquem, obviamente, longe de qualquer líder, de qualquer grupo, de pessoas que querem fazer frente a isso, porque o jogo já tá todo armado, sabe? Já tá ganho, na verdade, pra eles. Pra essa esquerda aí, né? Porque a direita também tá caindo nesse papinho, né? A direita, ela também graças ao Bolsonaro e graças a outras pequenas vitórias que a esquerda teve sobre a direita, ela também é toda feminina, sabe? É toda ginocêntrica, é toda cavalheiresca, que tá sempre botando os interesses femininos acima dos masculinos. Eu também tenho várias críticas, muitas das críticas que eu tenho à esquerda também tenho contra a direita, tá? Eu não realmente não me considero um homem de direita, nem anarcocapitalista sequer. Eu sou anarcocapitalista. Me considerar um cara egóico, vamos botar assim, né? Da filosofia egóica mesmo. Eu vou fazer o que é melhor pra mim e independente de como o mundo tá organizado, eu vou sempre buscar as melhores opções, sabe? Eu não vou me preocupar em coletivismos, em idealismos, ética libertária, anarcocapitalismo, minarquismo. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou me preocupar em observar como o mundo tá. Em vez de tentar mudar o mundo, eu vou tentar mudar a mim mesmo, né? Me moldando ali pra eu sobreviver e viver melhor. No meu caso, eu já me moldei, eu já gosto de mim, eu amo a mim como eu já sou. Eu não tenho mais o que moldar aqui, eu já sou a pessoa que eu queria ser. Então, tipo, pra mim, eu tenho que ir além disso. E é por isso que eu sou anarcocapitalista, porque agora eu preciso melhorar o que vai além de mim. E pra melhorar a vida fora de mim, só se a gente lidar com o maior inimigo da humanidade. Então eu tô sempre analisando quais são as opções e as situações do ambiente e eu tô sempre me adaptando, sabe? Sempre escolhendo qual a melhor forma de viver e tal. E eu não vou me preocupar com pautas coletivistas e idealismos de como o mundo deveria ser e devemos lutar e melhorar isso e assim assado. Não, eu tô mais preocupado. A maior parte do meu tempo, na verdade, tá sendo focada em cuidar de mim mesmo, né? E não cuidar dos outros ou me preocupar com o futuro, como o mundo deveria ser. Então é isso, tá, senhores? Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja, até mais. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!